Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma peça que é simplesmente crucial no motor da justiça criminal. Aquela engrenagem que define como se busca a verdade e, no fim, como se decide a culpa de alguém. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta aqui. Num processo criminal, o juiz deveria ser o quê? Um detetive, que vai atrás das pistas, que investiga ativamente? Ou ele deveria ser um árbitro, totalmente neutro, que só observa o jogo acontecer na sua frente? A resposta para isso, gente, muda tudo. Para entender esse dilema, a gente precisa conhecer duas filosofias que são opostas. De um lado, o juiz detetive. Do outro lado, o juiz árbitro. Vamos ver o que isso significa na prática. Olha, esses dois sistemas são como água e óleo, não se misturam. No inquisitório, o juiz é o protagonista. Pensa nele como um detetive mesmo. Ele investiga, ele gerencia as provas e, no fim das contas, ele mesmo julga. As funções ficam todas embaralhadas. Já no acusatório, a história é outra. O juiz sai do centro do palco e vira um árbitro imparcial. É a acusação e a defesa que apresentam suas provas, que batalham, e ele assiste e decide. Aqui, a imparcialidade é a regra número 1. E essa citação do Auri Lopes Júnior, autor da nossa fonte de hoje, vai direto na ferida. Ele basicamente diz que é um erro psicológico achar que isso funciona. Pensa bem, como é que a mesma pessoa pode ir atrás de provas para culpar alguém e ao mesmo tempo manter a cabeça fria e aberta para julgar de forma justa? É uma contradição interna, quase uma esquizofrenia funcional. Ok, com essa base teórica na cabeça, vamos aterrissar no Brasil. Onde é que o nosso sistema se encaixa nisso tudo? Bom, a resposta não é nada simples. Durante muito tempo, a etiqueta que colocaram no Brasil foi a de sistema misto. A ideia era que, ok, a fase de investigação lá na polícia era mais inquisitória. Mas depois, na fase do julgamento, o sistema virava acusatório, com promotor de um lado, defesa do outro e um juiz no meio. Parece fazer sentido, né? Pois é, mas não tão rápido. O autor da nossa análise argumenta que esse rótulo de misto é mais uma cortina de fumaça, uma ilusão que esconde um problema bem mais sério. O ponto central do argumento é este aqui. Não adianta ter um promotor e um advogado de defesa bonitinhos no tribunal. A pergunta de US$ 1 milhão é: quem manda na produção de provas? E no Brasil, o juiz sempre pôde, por iniciativa própria, mandar produzir uma prova que ele achasse importante. Para o autor, no momento em que o juiz bota o chapéu de detetive, mesmo que seja por um segundo, a sua imparcialidade de árbitro já era. Foi contaminada, e por isso ele defende que o nosso sistema sempre foi, na sua alma, inquisitório. Mas aí, depois de décadas e décadas de debate, veio uma tentativa de virar o jogo. Um momento que prometia ser uma verdadeira revolução, que ia redesenhar o sistema de justiça criminal do Brasil. E olha, isso não aconteceu do dia para a noite. Como o próprio autor conta, essa mudança foi fruto de mais de 20 anos de batalha. Uma luta de artigos, congressos, debates, de muita gente da área jurídica que insistia que era preciso modernizar o processo penal. E essa vitória finalmente chegou. Veio com a Lei 13.964, lá de 2019, que começou a valer em 2020. Foi uma mudança tão profunda, tão estrutural, que obrigou a reescrever livros inteiros sobre o assunto, como este aqui que a gente está usando como base. Era, sem dúvida, um novo começo. E esse artigo, o terceiro A, era o coração de tudo. Pela primeira vez na história, a lei brasileira dizia com todas as letras: o nosso sistema agora é acusatório. Ou seja, o modelo é o do juiz-árbitro. Fim de papo para o juiz-detetive. A gestão das provas agora era coisa das partes, e só delas. A revolução parecia ter acontecido. Só que, como em toda grande história, aconteceu uma reviravolta daquelas. E a festa pela reforma durou muito, mas muito pouco. O motor da justiça, que tinha acabado de ser trocado por um novo, foi desligado de repente. Dá uma olhada nessa cronologia, é impressionante. Em dezembro de 2019, a lei é aprovada. Em janeiro de 2020, menos de um mês depois, uma liminar do STF suspende tudo por 180 dias. E aí, uma semana depois, outra decisão de outro ministro suspende os pontos mais importantes da reforma por tempo indeterminado. E o que exatamente foi suspenso? Justamente a alma da reforma. A adoção do sistema acusatório, a criação do juiz das garantias, que era uma figura para separar quem cuida da investigação de quem julga, e outras mudanças essenciais. Basicamente, todos os pilares do novo modelo de juiz-árbitro foram parar na gaveta. E aqui,
As palavras do autor mostram bem o tamanho do baque. Para ele e para tantos outros, não foi só uma suspensão de artigos de lei. Foi um freio na evolução, na democratização de todo o processo penal. Um avanço que levou décadas para ser conquistado. E isso nos leva direto para o impasse que a gente vive hoje. Temos uma lei que é revolucionária no papel, mas que está suspensa na prática. É uma batalha que, na verdade, expõe um conflito muito mais profundo. A briga entre o que a lei manda fazer e a cultura. O jeito como as coisas sempre foram feitas. No fim, toda essa história do processo penal brasileiro deixa a gente com uma pergunta no ar. Para que a justiça seja realmente imparcial, o que é mais importante? Mudar o texto da lei ou mudar a cabeça, a mentalidade de quem aplica essa lei? A resposta? Bom, essa ainda está sendo escrita. Obrigado por acompanhar esta análise.